graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais um dia dos nossos devocionais, com esse foco no discipulado. E antes de a gente ir para o texto, Mateus capítulo 18, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você realmente está disposto a seguir Jesus? Você realmente está disposto a permitir que Ele transforme a sua vida e você se torne parecido com Ele nas suas atitudes e no seu caráter? Você realmente quer ser um discípulo do Senhor Jesus? Se a tua resposta para essas perguntas são afirmativas, você precisa olhar para o capítulo 18 de Mateus de maneira diferente. Por dois motivos básicos, dois ensinamentos grandiosos com muitos aprendizados. Primeiro, Jesus diz para os discípulos lá no comecinho do texto, ele diz para os discípulos: se vocês, meus discípulos, não se tornarem semelhantes a uma criança, vocês de maneira alguma entrarão no reino dos céus, no reino de Deus. Se vocês não tiverem as mesmas atitudes, as mesmas características que existem numa criança, vocês de maneira alguma entrarão no reino dos céus. Vocês de maneira alguma podem ser meus discípulos. O que Jesus está querendo dizer com isso tudo? Preste atenção, uma criança é humilde. Um discípulo também precisa ser humilde. Como é que ele vai ir após alguém? Como é que ele vai seguir alguém? Como é que ele vai se humilhar perante alguém para aprender? Como é que ele vai servir alguém se ele não se humilhar? Assim como uma criança é humilde, um discípulo tem que ser humilde. Assim como uma criança é simples, um discípulo tem que ser simples. Assim como uma criança é dependente dos seus pais, um discípulo tem que ser dependente do seu Senhor e do seu Mestre, nesse caso, no nosso caso, o Senhor Jesus. Assim como uma criança está na idade de alcançar maturidade, numa idade de crescimento, numa idade de aperfeiçoamento, numa idade de sair do seu estágio infantil para chegar no estágio adulto, de maturidade, assim também nós, discípulos, temos que começar pequenos, temos que começar como crianças, de maneira bem humilde, para podermos avançarmos, mas com sempre esse intuito, esse processo, esse pensamento de querer crescer, de querer se tornar maduro no processo de caminhar após Jesus. Então, queridos, se você nunca se tornar uma criança, você não consegue de maneira alguma seguir Jesus. Você tem que se parecer como uma criança nesse processo. O segundo ensinamento, com muitos outros aprendizados, é essa ideia de que você não está sozinho nesse processo de discipulado. O processo não é exclusivo com você. Assim como Jesus está trabalhando a sua vida, Jesus está trabalhando a vida de muitos irmãos, e muitos mesmo, e você precisa aprender a viver nessa comunidade. Apesar de Jesus começar o texto dizendo que Ele também tem um foco em você, que Ele tem os olhos para você, dizendo que se um dia você se perder, Ele não vai te abandonar, Ele vai após você, vai caminhar junto, te procurando, te buscando para trazer você de volta para onde? Para o rebanho, para a comunidade, para aprender a andar junto com outras pessoas. E depois ele ensina essa ideia de como se relacionar dentro dessa comunidade, onde haverão muitos e muitos conflitos. Pessoas irão pecar contra outras pessoas, pessoas irão falhar com outras pessoas, pessoas irão frustrar você nesse processo, e pessoas que também estão no processo de discipulado após Jesus. Então, queridos, a gente precisa aprender que nós fomos chamados para sermos reconciliadores de pessoas para com Deus, mas também somos chamados para aprender a conviver entre nós, a ter comunhão verdadeira, porque este também é o processo do Pai. Um dos grandes ensinamentos de Jesus é amar uns aos outros como eu vos amei. Aí quando o pessoal ouve isso, os discípulos ouvem isso, Pedro, ele se levanta e pergunta para Jesus: Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, essa pessoa que também faz parte do rebanho assim como eu, essa pessoa que também é discípulo como eu, até quantas vezes eu devo perdoá-lo quando ele pecar contra mim? Aí Jesus fala para ele assim: até 70 vezes 7. Jesus não tira esse número 490, que é o resultado, esse número do nada. Ele está se referindo a uma passagem do Antigo Testamento, a um momento do Antigo Testamento, quando o povo está para entrar na terra prometida. Moisés fala ao povo a seguinte instrução, o seguinte mandamento, a seguinte vontade de Deus para com o povo que vai entrar na terra prometida, a terra dada de graça para aquele povo. Moisés diz para o povo assim: um período de 7 anos, 6 anos vocês vão plantar e vão colher, e vão se alimentar do fruto do trabalho de vocês, mas no 7º ano vocês irão depender totalmente de Deus.
Por um certo período, até que cumpriram essa regra. Mas quando chegou o período da monarquia, eles deixaram de cumprir essa regra. 490 anos foi o número de anos que a monarquia durou. 490 anos o povo deixou de depender de Deus. Deixou de ter Deus como seu rei e escolheu homens para serem reis. Deixou de depender totalmente de Deus para viver e dependeu de reinados, dependeu de pessoas, de governos humanos para poder gerir, né, todas as questões, administrar todas as questões do reino. Deus deixou de ser totalmente aquele que sustenta, aquele que provisiona, e eles começaram a confiar em homens. Foi por causa disso, e você pode ver isso em Jeremias, pode ver isso em Daniel, que o povo foi levado para o cativeiro babilônico. E Jeremias vai lembrar, por causa desses 490 anos, Jeremias vai dizer: a terra ficará descansando durante 70 anos. Isso significa o tamanho da rebeldia, do pecado que aquele povo tinha para com Deus. E esse é o tamanho do perdão de Deus. Deus perdoou todo esse pecado e trouxe eles de volta. Assim Jesus ensina a Pedro: esse é o tamanho do perdão de Deus para convosco. E é por isso que vocês devem perdoar as pessoas, o irmão, né, o discípulo que anda no rebanho junto contigo, na mesma proporção. Né? A gente quer o perdão enorme de Deus, mas nós temos que aprender a perdoar as pequenas dívidas que nós temos uns para com os outros. E Jesus continua ensinando, dando outro ensinamento no Antigo Testamento. Ele lembra de uma passagem no Antigo Testamento, lá do livro de Esther, quando ele diz assim, contou uma história, uma parábola, né? Ele conta muitas parábolas no livro de Mateus, e ele conta uma parábola dizendo que existia uma pessoa que devia 10.000 talentos para o seu senhor. O seu senhor teve misericórdia da vida dele e o perdoou. Essa pessoa tinha outro irmão lá que devia para ele apenas 100 denários. E ele não perdoou. O que tem de ensinamento para isso tudo? Nós somos assim muitas vezes. Nós queremos o tamanho do perdão de Deus, mas não queremos perdoar as pequenas dívidas que nós temos uns com os outros. Isso torna a gente impróprio, vamos dizer assim, para se tornar um seguidor de Jesus. A gente não está agindo com graça, da mesma proporção de graça que Deus ofereceu para a gente. 10.000 talentos, só para ter uma ideia, eu fiz um cálculo. 10.000 talentos, talento é uma medida de peso, né? Não é uma medida monetária, como é denários, por exemplo. Né? Mas vamos fazer um cálculo, eu fiz um cálculo com a moeda no real, aproximadamente, fazendo um cálculo dos dias de hoje. 10.000 talentos significaria mais ou menos 1,5 bilhão de reais. 100 denários significaria 4.000 reais. A gente muitas vezes quer receber um perdão de 1,5 bilhão, que é impagável, e não quer perdoar 4.000 reais. É assim que a gente age. E se você age assim, você não pode ser discípulo de Jesus. Você está longe de andar após Jesus. Porque na mesma proporção que Jesus te perdoou, você deve perdoar o seu irmão. Porque você precisa aprender que você faz parte de um rebanho. E se um está doente, todos estão doentes. Se um está sofrendo, todos estão sofrendo. Se um está debaixo de condenação, todos estão debaixo de condenação. Mas se você aprende a perdoar e aprende a viver em reconciliação, aprende a viver em família, aprende a viver dessa forma, assim você vai promover reconciliação de todos para com Deus. E todos poderão crescer, poderão avançar e poderão conhecer mais a Cristo nas suas atitudes e no seu caráter. Que Deus te abençoe, aprenda isso, coloque em prática isso. Em nome de Cristo Jesus, um grande abraço.